No passado, a humanidade acreditava em Deus e tinha religião. Eles acreditavam que coisas que não podiam ser resolvidas pela força humana cabiam ao poder de Deus. Eles acreditavam que o universo inteiro girava em torno da Terra e pensavam que o lugar que se conectava com o céu, o qual eles nunca ousariam alcançar, era onde os deuses viviam. No momento em que a humanidade deixou o universo, porém, todos se esqueceram de Deus. Contudo, se a fé é algo humano, se tudo o que podemos fazer como humanos é acreditar, então... Alien Stage é um rolê diferente. Faz um bom tempo que me pediram pra falar desse aqui e eu até cheguei a ir atrás, mas acabei freando a ideia porque eu tava numas de acelerar a produção, fazer um vídeo atrás do outro, e eu percebi que eu precisaria de mais tempo pra digerir esse negócio. Mas cá estamos, vamos lá. Alien Stage não é um anime, não é um mangá, nem um manhwa ou algo assim. Essa aqui na verdade é uma história sul-coreana super curiosa contada através de clipes musicais lançados no YouTube, além de vários quadrinhos postados no Twitter e no Patreon oficial da obra. E tendo começado em setembro de 2022, essa história vem sendo atualizada de tempos em tempos na conta do estúdio, o estúdio Vivinus, que a essa altura já virou pra muitos um sinônimo de depressão profunda sem chance de recuperação. E nesse vídeo eu quero introduzir vocês nesse universo, falando de todos os clipes e comentando as temáticas da obra e falando também das comics um pouquinho. Mas eu já vou alertando vocês que esse não vai ser o vídeo mais completo de Alien Stage que vocês vão encontrar na internet não, tá bom? De qualquer forma, vamos começar do começo. O primeiro vídeo se chama Round 1, mas eu vou falar em português, Round 1, e começa com uma garotinha de cabelos pretos cantando uma canção. Logo outra se junta antes da cena ser trocada para as duas mais velhas cantando essa mesma música. É uma canção triste que mescla o desejo de proximidade com o medo da perda. E o vínculo das duas é claramente muito intenso. Vemos elas mais novas num vasto campo verde, mas também diante de um pôr do sol sombrio, com que parecem naves vagando pelos céus. Já mais velhas, nós percebemos que elas estão performando essa canção num grande show, e que as duas estão competindo. Em meio a uma pausa no vocal, um background surge, nos explicando o que está acontecendo aqui. A Terra um dia foi invadida por aliens. Eles dominaram a humanidade e deram início a um jogo cruel, no qual humanos competem uns com os outros em performances musicais. E quem perde... A garota de cabelos rosas cai de joelhos conforme uma coleira é colocada nela, anunciando a sua passagem para a próxima fase. Eu lembro bem qual foi a minha reação quando eu terminei de ver esse primeiro vídeo, de como eu fiquei em choque com o que tinha acabado de acontecer, até eu mostrar pros meus amigos e um deles falar que era óbvio que isso ia rolar e eu ficar me sentindo tapado. De qualquer forma, eu acredito que o impacto ainda existe, mesmo que você espere por isso. Esse primeiro round, então, vem pra nos apresentar o background da história, a dinâmica do jogo e também um fato importantíssimo sobre essa série, que ela não tem a menor pena do espectador. Mas antes da gente se aprofundar pra valer nesse universo, vamos tirar dois elefantes da sala e falar dos rounds 2 e 3, que são legais, mas vocês vão entender porque que eu falei isso. O round 2 nos apresenta um claro protagonista da história versus um claro figurante. A canção da vez é caótica, durante a qual o cabelinho prateado parece cantar sobre um sentimento não correspondido, conforme tem vários flashes da garota de cabelo rosa de antes, nos fazendo perceber que ela é o alvo da canção dele. E esse personagem basicamente extrapola, não deixa o outro cantar, quebra a guitarra que tá segurando e que parece estar viva de algum jeito, é contido por vários seguranças, mas ainda assim ganha.
provando pra nós que regra de cu é rola. No round 3 nós temos outro caso de protagonista versus figurante, um galanzinho de cabelo preto versus um emo médio. A música aqui é um rock triste e bem intenso, e mesmo que o outro cara cante, a gente nem ouve a voz dele. O destaque é o nosso góticozinho, que tá cantando uma canção que também parece tratar de um amor platônico. Dessa vez, ao que parece, direcionado ao carinha do round anterior. Conforme a gente vê em vários flashes dos dois mais novos, ele buscando uma proximidade, uma intimidade com o outro, mas nunca conseguindo isso. A música acaba e ele ganha. E se não ficou claro porque que eu falei que era 2 elefantes na sala, é porque são 2 rounds com figurantes, basicamente. Mas antes que a coisa fique mais intensa, eu acho que esse é um bom ponto pra gente falar um pouco melhor sobre os personagens. Alien Stage tem um pequeno leque de protagonistas, sendo a nossa principal a Mizzy, a garota de cabelos rosas. E ela é uma garota que foi tirada da mãe bem pequenininha depois que um grupo de aliens matou a mulher. Grupo esse que logo decidiu adotar a menina e criar ela com muito amor e muito carinho, quase que como uma bonequinha. E um lance interessante é que a Mizzy não foi forçada a participar do Alien Stage. Na verdade, ela escolheu isso, conforme assistia às competições quando era mais nova. Já a sua, de cabelos pretos, por outro lado, foi criada desde pequena com a noção de que participaria da competição, e sendo extremamente desacreditada também, de forma que para ela a ideia da sua morte durante o programa já era uma certeza, e a garota não enxergava muito valor em nada basicamente. Isso até que as duas se conheceram, e a Mizzy, que era super alegre e sorridente, abriu um espacinho que foi ficando cada vez maior no coração da garota, formando um vínculo fortíssimo de amor romântico e mútuo entre elas, diferente dos dois coitados aqui, o Theo e o Ivan. E eu vou falar tio desse jeito meio esquisito porque é menos pior do que chamar o cara de tio. A grande parte da existência desses dois gira em torno de revolta e, como a gente bem viu, também de amor não correspondido. O Theo é um garoto que desde bem novinho sempre foi muito talentoso e apaixonado por música, e que, assim como a Mizzy, foi tirado à força da mãe, no caso dele, pra ser arrastado pro Alien Stage. E por conta disso ele é muito puto com toda essa realidade, ao mesmo tempo em que é um puta de um rockstar nas competições, e também é, por outro lado, apaixonadinho pela Mizzy, pobrezinho, a garota mais lésbica da história. Já o Ivan, eu não sei não. Foi mais difícil saber dele, eu não encontrei um background específico pro galanzinho aqui, mas ele parece compartilhar um pouco dessa revolta do Theo e um pouco dos pensamentos da sua, apesar de não ser um niilista igual a ela. O que é bem curioso, porque ele se identifica muito com a garota, mas os dois não só não se dão bem, como eles frequentemente até brigam mesmo. E fora isso, o Ivan é meio cebolinha das ideias com o Theo. Ele gosta do moleque e fica importunando e sendo um tarado sem cura com ele pra conseguir atenção. Acontece, gosto de todos. Não tô concordando com os atos dele, tá? Pra deixar claro. Mas fora os 4 aí, a gente ainda tem mais 2 protagonistas nessa historinha feliz. Um deles é esse loiro do caralho chamado Luca. Ai, mano, eu lembrei que quando eu tava fazendo o roteiro, eu fui escrever o nome dele, eu escrevi Lula. A gente tem o Lula, a gente tem o Luca, que ele é esse moleque que é basicamente um gigantesco babaca. Ele não tem simpatia, ele não tem empatia, ele quer que todo mundo se foda, e pra piorar, ele é muito bom no pau. No palco. Ele é extremamente habilidoso e tranquilo e, nossa, como eu entendo o apelo que esse personagem tem, mas é foda. E a gente tem um bom exemplo da capacidade e da filha da putagem dele no 5º round, que é contra a Mizzy. E se você estranhou que a gente pulou do 3 direto pro 5, é que o maluco que ia competir com ele no 4º simplesmente quitou e preferiu morrer antes. O round então começa e a música da vez tem um tom todo romântico, daquelas pra você cantar com o seu amorzinho. Tirando que ele tá cantando com a maior lésbica que essa galáxia já ouviu. Para com isso, tá? Eu prometo. E a Mizzy conhece bem a figura e sabe que a sua chance de vencer contra o Luca é baixíssima, o que gera uma competição muito da tensa, com um arrombadinho aí confortávelzíssimo e a mina apenas fodida das ideias, não só pela competição em si, mas pelos avanços físicos dele e pelo luto ainda recente diante da morte da sua. E o resultado, meus queridos, é que ela simplesmente tá com foda-se pra tudo e vai pra cima do moleque sentando-lhe um senhor cacete. Caralho, uou, que isso? O problema é que isso, é claro, resulta numa porrada de guardas aliens contendo a mina com violência. E diferente do Theo, eles não parecem estar com a pretensão de deixar ela viva. Mas é quando algo acontece.
De repente, um grupo de humanos surge, resgata a garota e foge com ela pra fora do Alien Stage. E agora eu vou apresentar pra vocês a última protagonista, a maior gostosa dos animes. No caso não é um anime. E se pá, a minha personagem favorita daqui, apesar de que eu gosto muito de todas. Mas enfim. A Ryuna é uma ex-participante do Alien Stage. Só que não é ex porque ela venceu alguma edição, mas sim porque a mina foi resgatada pelos membros de uma resistência, aquela que a gente acabou de ver, depois de perder um duelo e quase ser morta, experiência na qual ela perde um bom pedaço da sua perna esquerda. Ela então se une a tal resistência em busca de dar um fim a esse programa doentio. Ato esse durante o qual a rainha aí resgata a nossa menina Mizzy e a recruta para sua vida de rebelião, aventuras perigosíssimas e libertinagem deliciosa. Fala, só não tem cara de safada. Ah, e rock pauleira também. Aliás, a música dela é boa pra caralho. E a Ryuna toda descolada, fodona, autossuficiente, linda, maravilhosa. Só que ela tem um ponto fraco. Esse merdinha aqui. A Ryuna, quando tava no jardim de treinamento do Alien Stage, era muito próxima dele, apesar dele ter matado o irmão dela por bobagem. A gente vai falar disso daqui a pouco. E lá os dois formaram um laço muito forte, uma conexão muito grande. Só que mais do que ele ser um ponto fraco pra ela, ela também é pra ele. Mas a gente já volta nisso também. Agora que vocês conhecem os personagens melhor, vamos fazer um corte de gastos aqui. A sua já foi. Vamos então de round 6. Sim, eu também pensei na série. O sexto round é entre o Ivan e o Tio, e como não poderia ser diferente, a música da vez é bem dolorida. Aqui, a temática da busca por proximidade retorna num tom mais urgente e mais obsessivo. O Tio começa cantando e a gente vê ele muito abalado. Conforme ele canta, a gente vê flashes dele sendo pressionado pelos aliens que buscavam saber o paradeiro da Mizzy, e vê também que ele tenta lutar contra eles, mas acaba sendo contido. Nesse momento, tudo que ele via era a garota, era sua paixão. Chega então a vez do Ivan. A gente vê ele mais tarde naquele momento chegando até o Tio já desmaiado e contido e demonstrando um grande carinho pelo garoto. Ele começa a cantar e a sua parte evidencia mais ainda a urgência da proximidade, a obsessão dele pelo outro. Em novos flashes a gente acompanha o início conturbado da amizade dos dois e o desenvolver dos sentimentos do Ivan. Ele é diferente da sua. Ele achava estúpida a ideia dela de morrer pela Mizzy independente do quanto a amasse. Mas agora... ele beija e em seguida enforca o Tio, só o suficiente para infringir as regras da competição. Ele se sacrifica pelo garoto, morrendo na sua frente. Resta agora uma disputa, ao mesmo tempo em que vemos as duas invadindo o Alien Stage. E vamos lá, a música da vez é a mais pica, na minha opinião nada, ela é a mais pica, eu tô dizendo, eu tô decretando aqui. E é um pouco difícil pra mim, com os meus dois neurônios, dizer sobre o que ela é exatamente, mas se fosse pra deduzir, eu diria que é sobre um momento crucial, uma oportunidade única, seja pros dois competidores que estão na sua competição final, seja mesmo pra Mizzy e pra Ryuna, que estão em um momento decisivo para tentar boicotar esse programa desgraçado. A gente acompanha então os dois cantando e aqui fica muito evidente aquilo que eu mencionei do Lucas ser muito habilidoso, porque é perceptível o quão confortável ele tá enquanto o coitado do Tio tá nervosíssimo com tudo. E ao mesmo tempo em que a competição acontece, a gente vê a resistência enfrentando os aliens para invadir o lugar. Durante a canção, o cretino do Luca desestabiliza o Tio, performando comportamentos e expressões semelhantes às do Ivan, o que deixa o meu neném completamente... sabe, das ideias. Até que no fim da música o Tio enxerga a Mizzy próxima ao palco e encontra forças pra tentar vencer. É uma pena que já era tarde demais. A garota o alcança em seus últimos momentos, chorando conforme ele perde a consciência. Ao mesmo tempo em que a Ryuna chega até o Luca e a série acaba, fim. Mentira, não acabou não. Pra nossa alegria, ou miséria, dependendo do ponto de vista, até o atual momento, mais 2 vídeos foram lançados pra dar continuação à história. Então agora a gente vai falar de Vig e Karma e depois todos daremos as mãos e iremos juntos pro terapeuta.
Dando seguimento, outros membros da resistência vão até a Ryuna, que se prepara para ir embora, conforme um deles encosta uma arma na cabeça do Luka e ele ri. Uma música como que uma canção infantil, mas com um quê meio melancólico, começa a tocar. Num flash a gente tem a revelação que justifica toda a falta de empatia e todo o talento excepcional do loirinho. Ele, na verdade, é um clone e o único sobrevivente de uma infinidade de experimentos. Criado pro Alien Stage, ele acabou se aproximando da Ryuna e do seu irmão e se apaixonando por ela. A gente vê todo o sistema do programa, com centenas de crianças sendo treinadas e ensinadas a cantar e a tocar instrumentos, mas mais do que isso, formando conexões, laços, como a paixão que o Luka desenvolve pela Ryuna, uma paixão intensa, uma paixão obsessiva, que o leva até mesmo a matar o irmão da garota num momento de ciúme. Ela é o maior ponto fraco dele, mas ele também é o dela, e por isso pela primeira vez, o Luka sente o peso da morte de alguém. Nos seus braços, a Ryuna diz que o ressentiu por todo esse tempo, mas que agora ele deve viver. Viver com cada um dos sentimentos que for capaz de sentir. Ela pede para que ele se perdoe, porque esse é o começo de tudo. A Mizzy sobe no palco e espanca o Luka. Ela manda ele parar de agir como se fosse justo e diz que nem ela e nem ele merecem qualquer salvação. Ela levanta e vai embora, decidindo dar seguimento ao plano da resistência, sem a autorização dos outros. A Mizzy ativa um míssil que eles haviam preparado para ser lançado na arena do programa. Dentre vários flashes, nós ouvimos um monólogo, no qual a garota confessa para Ryuna que antes da competição delas, ela já havia percebido que a sua estava conformada em morrer por ela. Ela se lembra dos vários momentos ao lado da sua amada, conforme presencia a arena arder em chamas. Os vários rebeldes correm para escapar do fogo, enquanto a Mizzy abraça o corpo do tio, desesperançosa. Até que ela percebe que o coração dele ainda tá batendo. Ela corre até um dos rebeldes pedindo por ajuda, antes da cena cortar para 7 anos no futuro. Um narrador desconhecido reflete as ações da garota enquanto nós vemos um motoqueiro invadir uma base do Alien Stage, matando os aliens e pedindo instruções para 2 crianças. Ele vai mais fundo e se depara com outro grupo de crianças. E é quando a gente vê o vídeo conclui e a maior parte do que temos até agora também. E vamos lá, Alien Stage é uma puta obra que apresenta um contexto super interessante, um universo curioso que eu realmente gostaria que fosse mais explorado nos futuros vídeos ou comics, e personagens simplesmente maravilhosos. Menos esse aqui. Eu confesso, eu menti, eu gosto do Luka também, tá? Eu admito. Inclusive, eu tinha deixado isso fora, mas uma coisa que me pegou pra caralho foi que no vídeo do Vig tem vários takes do que seria uma realidade alternativa, em que os personagens teriam vivido vidas comuns e felizes na Terra. E daí no meio disso tem tipo uns 2 takes do Luka e da Ryuna casados. E nossa, cara, puta merda, me matou. Não precisava disso. Muito obrigado, Vivians, não foi nada legal. Mas já que eu mencionei isso, uma coisa muito interessante é que no meio das comics canônicas da história, o Vivians também começou com uma gracinha de lançar umas comics tratando toda essa história do Alien Stage como se fossem os personagens atuando meio que num seriado. E nisso tem eles interagindo uns com os outros com uma personalidade um pouquinho diferente, como se fosse bem um cast de atores mesmo. E pode não ser canônico, mas foda-se, isso simplesmente curou a minha tristeza profunda com tudo que acontece nos clipes. Porque por mais que eu continue me emocionando com as cenas e as tramas, eu escolhi acreditar que eles são realmente só um grupo de atores performando, mantendo os casalzinhos eventualmente e todo mundo feliz e ponto. Pra mim essa é a true, não quero saber, não ligo. Enfim, eu me perdi no ponto aqui. Fora sua trama e os seus personagens interessantíssimos, Alien Stage também vem pra fazer um paralelo com o reality show da vida real, principalmente na Coreia do Sul, com toda a cultura de perfeição que eles têm lá. Tem um quê bem grande de crítica mesmo à indústria coreana, e pesquisando superficialmente a gente já consegue ter a noção de que é bem tóxico
tóxica e abusiva em muitos sentidos. Então toda essa história é bem legal por isso também. Fora isso, a própria comunidade é muito envolvida na obra, tanto nos comentários dos vídeos, no Patreon, no Twitter e no próprio YouTube. Como eu disse, esse não é o vídeo mais completo que você vai achar sobre, tem muitos outros muito bons, inclusive brasileiros também. Se você quiser mais aprofundamento e visões diferentes, eu recomendo muito o da Mamuscas e o dos Anônimos. E se você quiser ler as comics em português, eu vou deixar na descrição o perfil no Twitter que eu encontrei elas traduzidas. Ele também traduziu umas que não são oficiais, mas dá pra diferenciar no estilo da arte e ele sempre referencia também o post de onde pegou. Mas enfim, é isso. Mas e você, o que você achou da obra, do vídeo? Você já conhecia Alien Stage ou já tinha ouvido falar? Deixa nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considera se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior os desbravadores do submundo, que são Arthur Rodrigues, Necroneco, Cauamito 10, Dominique Brito, Laricinha e Maria Dioneia, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Portofraga, Artemis Diana, Crio, Arthur Rocha e Tainara Fiuza. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando